Eu estou aqui, né, meu nome é Cláudia Stipe, sou presidente do Instituto Paramitas, que junto com a Intel promove os encontros dos seminários online, né, que a gente chama de webinários ou seminários online. Hoje nós convidamos a professora Lívia para falar com outros educadores. A professora Lívia de Araújo Domini Rodrigues é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, é professora na USP. A área de atuação que ela desenvolve, o trabalho que ela desenvolve dentro da universidade é na área de metodologia do ensino de língua inglesa, na formação de professores, no currículo e no desenvolvimento de materiais didáticos. Mas o motivo que nós trouxemos a professora Lívia para falar com vocês e o tema que nós trouxemos, escolar, identidade e desafios, né, que é o tema de hoje, é em função do trabalho que ela desenvolveu entre os anos de 2012 e 2014, quando ela foi diretora da Escola de Aplicação da Escola de Aplicação da USP, né, que é uma escola vinculada à rede pública do estado de São Paulo. E a partir daí ela começou a desenvolver também esse trabalho e ter essa ação na área de gestão escolar, né? E também fez um trabalho conosco, um trabalho muito inovador junto às redes, às escolas das redes públicas do Estado e de Minas Gerais, onde nós atuamos num projeto também bastante inovador, e ela foi uma das coordenadoras da área de formação de gestores. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professora Lívia, a palavra é sua. Bom, gente, boa tarde. Estou bem contente aqui de participar desse webinário, mas devo confessar que é minha primeira vez numa plataforma dessa natureza. Então, com algum estranhamento, assim, a gente fica conversando com as pessoas sem vê-las, né? Mas eu espero que dê certo e começar para trocar algumas ideias, né? A ideia é a gente fazer a aula num primeiro integralmente até o final. Eu vou aqui acompanhando as perguntas e tudo mais, e aí encerrada a parte mais expositiva, a gente abre para conversar um pouco, tá bom? Então, a professora Cláudia, que eu quero muito agradecer pelo convite, né, pela essa ciência e essa oportunidade de falar com pessoas que são pessoas de vários lugares, né? Tem gente de Feira de Santana, de São Paulo, e pessoas com atuação também distinta, né? Característica da nossa área, a gente que é professor, né, acaba tendo a possibilidade de trabalhar na sala de aula, em gestão, em coordenação de trabalho pedagógico, que é uma faceta da gestão, também em formação de professores, né, que eu acho que é um campo grande, né, mas no fundo nos professores, né, acho que esse que é o ponto que eu queria marcar. E essa fala aqui de identidade e desafios, eu me pus a pensar, quando a professora Cláudia fez o convite, um pouco dos dilemas que eu passei quando fui diretora de escola, e pensando o complexo que é a gestão escolar. E, então, a professora Cláudia já me apresentou, eu tinha aqui colocado um pequeno relato ali de mim, né, que o mais importante para essa fala é o fato de que eu tive essa experiência aí durante 2 anos como gestora da escola de aplicação. Lá, a gestão, parte da equipe gestora, ela é eleita a cada 2 anos, né, e eu digo porque a eleição é diretor e vice-diretor, e a orientação e coordenação pedagógica, elas permanecem, né, e por isso é que é o período só de 2 anos, né, mas acho que foi algumas coisas para compartilhar com vocês. Mas eu queria começar contando um pouco, tendo com vocês um poema que me acompanhou muito nos meus tempos de gestão, né? E esse poema que está lá, que vocês podem acompanhar na tela, é chamado Bem no Fundo, do Paulo Leminski, né?
E diz assim: no fundo, bem lá no fundo, a gente gostava sem remédio, é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. Mas os problemas não se resolvem, os problemas têm família grande, e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas, né? É um pouco um tom aí de ironia, né? Mas porque no fundo, a vivência de gestão escolar, ela tem um enfrentamento cotidiano de uma série de problemas, né? E a gente às vezes quer achar a saída mais curta, esse bem no fundo, né? Lá no fundo a gente queria resolver tudo por decreto, né? Então a ideia é um pouco abraçar os problemas e encarar esses problemas como parte mesmo do cotidiano da gestão, né? E aí ressignificar essa noção de problema, que às vezes a gente tende a achar que isso é para cabe a alguém ou algumas pessoas só na unidade escolar encontrar a solução para esses problemas, né? Então, para essa nossa fala, para essa nossa conversa, eu organizei assim 3 etapas. A primeira delas, para pensar um pouco a questão da gestão escolar, né, as perspectivas que mudaram nos últimos anos, né, assim, nos últimos que eu digo, nos últimos 30, 35 anos, né. Então, é um momento mais de contextualização, assim, diacrônica, para a gente poder entender um pouco de onde é que nasce uma série de conflitos de identidade do que seja a gestão escolar hoje, né. No segundo momento, aí eu vou me basear, assim, em algumas pesquisas bem recentes que mapearam, assim, na perspectiva dos diferentes atores escolares, né, professores, famílias, alunos, demais profissionais da escola, o que significa, o que é a representação de gestão que eles têm, né. E aí, num terceiro momento, eu vou tentar aqui problematizar com vocês a questão da qualidade da educação, né, e o papel da gestão escolar em não só buscar a qualidade, mas também pensar de que qualidade que nós estamos falando, né. Então, vamos lá, tudo bem? Tá organizada a fala, né, e vamos ver se agora a gente acompanha parte a parte. Então, nesse primeiro momento, que é pensar a questão da gestão escolar, mudança e continuidade, é importante a gente lembrar que tem, assim, desde os anos 80, né, até em função de toda a discussão ali que culminou na nossa Constituição, né, a gente tem uma marca histórica de ver a gestão como administração escolar, né, e a partir da Constituição, a gente passa a falar mais em gestão escolar, né, pensando aí nessas características necessárias para se pensar uma escola mais democrática, né, uma escola mais inclusiva, né, tanto no que diz respeito aos provimentos de cargos de diretor, também uma discussão grande sobre a questão da flexibilidade e da autonomia das unidades escolares, né, o início das discussões sobre planejamento participativo, a discussão forte sobre a importância da formação dos professores, né, não só a formação inicial ou a formação continuada em cursos fora da unidade escolar, mas também a formação em serviço que acontece no próprio local de trabalho, né. E aí essas duas visões, uma visão um pouco mais centrada na questão do papel da administração mesmo, né, de uma certa liderança, entendida ali como uma autoridade burocrática, né, um pouco mais centralizada, que fica nessa marca aí da ideia de administração, e essa outra visão mais participativa, com a introdução do termo gestão escolar, né, essas duas perspectivas, elas continuam até hoje, porque não dá para a gente achar que um modo de pensar determinado tema, seja ele gestão, seja ele uma metodologia, seja ele a questão da organização do trabalho escolar, diferentes modos de pensar não se sucedem assim, apagando o que veio antes, né? Então, fica uma coexistência, né? Agora, isso também faz a gente pensar que mesmo
tanto no que diz respeito às escolas em si, ao que se desenvolve lá, quanto à produção de conhecimento sobre gestão escolar, essas duas perspectivas, elas aparecem o tempo inteiro, né? Que é um pouco isso que eu marquei aí nessa sobreposição aí de texto que está no slide, né? Quer dizer, tem essas duas etapas, mas é difícil estabelecer cronologicamente como se elas fossem totalmente sucessivas, né? Uma deixou de ser e passou a ser a outra, né? Na verdade, as duas estão ali. Bom, então, um pouco isso era para contextualizar. Nós estamos falando desse lugar, né, que fica sempre nessa oscilação entre centralização e uma participação mais democrática, né, entre uma liderança que toma todas as decisões e entre uma liderança que participa e que é ativa na promoção do trabalho coletivo na escola, né. Aí, para pensar isso, e para também mostrar que as pesquisas bem recentes mostram que essas duas visões ainda estão na escola, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas delas, olha. Por exemplo, tem essa pesquisa da Coelho, que é de 2015, né? E nessa pesquisa, ela identificou, conversando com esses diferentes atores aí, né? Com professores e com outros coordenadores também, com coordenadores pedagógicos, com diretores, né? E esses diferentes atores associam, assim, essas 3 pontos que aparecem aí no slide como sendo importantes, né? Características importantes para a gente identificar o que seria uma boa liderança, né? Então, uma boa liderança estaria lá, associada à possibilidade de trabalho em equipe, a decisões coletivas e a consultas aos grupos, né? Então, fica um pouco mais longe daquela ideia de administração, mais próxima mesmo da ideia de gestão. E aí vocês vejam que para os professores e outros profissionais da escola, né, é interessante que essa boa liderança, ela é como se fosse alguma coisa nata. O bom líder, ou seja, o bom gestor, ele teria essas características, essas habilidades, né, de trabalhar em equipe, de tomar decisões coletivas, de promover consultas, né, aos grupos, aos diferentes grupos e articular tudo isso, como uma característica dele, né, uma habilidade dele que ele não aprende, ou ele tem ou ele não tem, né, e que, de certa forma, esses professores, né, e outros profissionais que foram entrevistados na pesquisa da Coelho, eles atribuem a essas características, né, do próprio gestor, principalmente na figura do diretor escolar, a cara da escola, quer dizer, se o gestor tem essas habilidades, então a escola tem uma cara, se ele não tem essas habilidades, a escola tem outra cara, né. E já para os próprios diretores, nessa mesma pesquisa, a gente tem uma situação um pouco mais problematizada na perspectiva deles, né, de que eles estão, sim, muito presos, né, no seu cotidiano a essa dimensão gerencial da atividade de gestão, né, que é a história do cumprir ou do fazer cumprir os estatutos e os regimentos da instituição. Então, um pouco mais como quem está no controle mesmo, né. Mas todos eles também, todos eles não, mas a grande maioria relata, né, que a dimensão interpessoal é aquela por meio da qual eles vão conseguir consolidar ou não a sua liderança na equipe escolar, né, o trato com os outros, né, com os outros profissionais que estão lá dentro da escola. Então, fica lá esse desafio, por isso que ele continua presente, né, conciliar a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa, a dimensão política e a dimensão sociocultural, né, que é entender, então, para aquela unidade escolar, como é que ela funciona, quais são as suas regras, como é que isso azeita ou promove um melhor trabalho pedagógico, e também como é que isso responde a que a escola se propõe, né, qual é a finalidade que ela atribui às suas ações, né. Bom, nessa mesma pesquisa, olha só, tem esses outros 4 itens que são interessantes, né, outras características da boa liderança. Então, esse está próximo à comunidade,
o procurar apoiar os estudantes com dificuldade nos estudos por meio de parceria com pais e professores, quer dizer, o gestor, o bom líder, né, como um articulador, né, também um bom líder como alguém que consegue adesão, né, que de certa forma, traz as pessoas para trabalharem juntas, né, então conseguir adesão dos professores à própria ideia, à própria projeto de gestão. E que outra característica seria essa de ter atitudes com a intenção de superar obstáculos, né? Quer dizer, olhar para os problemas, aqueles problemas lá do poema que eu comecei lendo para vocês, né? Olhar para os problemas não como alguma coisa intransponível, mas sim alguma coisa que está lá e como é que a gente faz para superar, né? E também que os grandes problemas da escola estariam pautados nesses pontos ali, né? Quando é que a escola dá certo e a gestão dá certo, né? Quando consegue estabelecer uma boa relação com as famílias, quando ela não deixa as pessoas, os profissionais, né, especialmente os professores, numa situação de desamparo pedagógico, né? Ou seja, cada um fazendo as coisas por si, né? Sem uma sensação de unidade, e também quando a gestão consegue estabelecer formas e procedimentos e instaura mecanismos dentro da unidade escolar que contribuam para a superação das questões de indisciplina. A indisciplina ainda é um dos pontos que aparecem na grande maioria das pesquisas que eu andei lendo ultimamente sobre gestão escolar, né? Então, pensar que se estar próximo à comunidade, apoiar estudantes, conseguir adesão dos professores e superar obstáculos, deveriam ser características que ajudariam a lidar com, principalmente, esses 3 itens, né? A relação da escola com a família, o desamparo pedagógico e a indisciplina. Agora, o que também as pesquisas mostram, né, especialmente essa pesquisa aí que eu estou mostrando para vocês, só um detalhe que eu esqueci de falar no começo que eu devia ter dito, que as referências completas vão aparecer no último slide, depois vocês conseguem baixar e acessar, tá? São todos textos bem fáceis, estão todos online. Mas o ponto ali, né, que também a comunidade escolar se ressente quando ela percebe uma imprecisão no gerenciamento escolar, né? Especialmente por insegurança do gestor. Então, embora todos digam lá que é importante a questão do trabalho em equipe, do ouvir, né, espera-se que os gestores, eles demonstrem segurança nesse processo, né, e que essa consulta não seja uma consulta feita ou uma participação feita justamente porque o gestor não sabe o que fazer, né, mas sim porque ele quer pensar em soluções locais para os desafios que estão lá. E também isso tudo fica dificultado quando se percebe essa dificuldade de gerenciar conflitos, né? Porque é óbvio que em qualquer instância em que há participação e que há mais de uma pessoa em interação, né? Haverá mais de um ponto de vista, mais de um modo de pensar como é que se poderia lidar com os problemas que se apresentam, né? Então, a dificuldade de gerenciar conflitos e associada a essa insegurança é que vai criando a imagem do gestor, né, um pouco como o sujeito que está lá apagando incêndio. E se a imagem do gestor, ela fica articulada a essa ideia de apagar incêndio, então ela acaba com constituindo fica com uma cara negativa, né, que em vez de contribuir para a melhoria do projeto, né, o aperfeiçoamento do projeto político-pedagógico da escola, ele fica um projeto sem corpo, né, sem identidade, justamente porque o cotidiano todo fica voltado só para apagar incêndios, né. Então, veja lá, isso tudo aqui é constatação de pesquisa, mas eu imagino que quem aqui já foi gestor de unidade escolar já se sentiu muitas vezes nessa situação aí de apagar incêndio, né, porque há muitas coisas para se conciliar simultaneamente, né. Em todo caso, a gente tem esse grande dilema aí, né? Esse é um dilema que outras 2 pesquisadoras que fizeram uma publicação bem recente, mostrando um quadro muito semelhante a esse que a Coelho apresenta, que eu comentei rapidamente nos slides anteriores,
essas duas pesquisadoras também constataram situações bem semelhantes, mas postulam um certo dilema, né? Que é a gestão, então, tem essa representada não só pela direção, mas também pela coordenação ou orientação pedagógica, né? Pensando aí numa equipe gestora, né? É ela quem deveria promover essas condições para a melhoria da qualidade do ensino e da formação oferecida aos alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, o grande dilema é que a formação dos gestores, no geral, ela está deslocada da escola. Então, você pensa que o gestor, ele deveria, né, funcionar como esse articulador do contexto local, né? Então, alguém com uma grande entrada, com muita compreensão das especificidades daquele contexto para buscar soluções coletivas para aquela situação específica, né? Mas os próprios gestores, eles tendem a ser afastados da unidade escolar ou ter a sua formação muito mais despregada da escola e muito mais voltada, por exemplo, para questões das macropolíticas públicas, voltadas à qualidade, avaliação de desempenho dos alunos, a questão do financiamento das unidades escolares, né? Os programas de participação e de apoio a financiamento para as escolas, né, tanto do governo federal e dependendo dos estados também dos governos estaduais e municipais, né. Então, o gestor fica na sua formação muito mais, naquilo que é oferecido ao gestor, tem muito mais relação com aquele aspecto administrativo, quando parece que para os atores da escola, o mais importante é esse aspecto das relações interpessoais, né? Então, tá lá posto um dilema apontado ali, né? E aí vem esse questionamento, como um questionamento dessas autoras, né, do Nani Souza, que é como é que a gente desenvolve trabalho coletivo se a gente não desenvolver práticas gestoras colaborativas também, muito enraizadas na própria unidade escolar, né? E o outro questionamento, como obter resultados nas ações gestoras se elas não estiverem em sintonia dentro da própria equipe, né? Então, a questão das relações interpessoais. E aí também, como avançar nos processos de gestão sem investir na promoção da vontade de mudar as próprias ações para promover vontade de mudança coletiva nos professores. O próprio gestor investindo, os gestores, né? A equipe gestora investindo em mudar as suas próprias ações, para daí poder promover também essa vontade de mudança coletiva, né? Ou seja, nós estamos falando de uma situação que requer esse trabalho muito voltado para uma realidade específica, né? E trabalhar, então, na perspectiva das diversidades, e não da homogeneização, né? E de padrões externos à escola. Bom, aí o enfrentamento está posto, né? Vamos dizer assim, que o modo de enfrentar essa situação, ele está posto e há muitos relatos, né, de trabalhos que colocam essa questão da formação, né, e a reflexão como condição importante para a construção de um coletivo que realmente persista, né, na superação, de buscar soluções e superar as tensões e contradições que estão lá dentro da escola. Então, veja que é uma realidade que a gente já está olhando para os problemas, né? Os problemas não como algo ruim, né? Mas sim os problemas como a própria motriz, né? Como aquilo que impulsiona buscar soluções, né? E aí é que aparece essa questão ali, né? O incômodo como mobilizador da vontade de mudar, né? Você não aceitar certas situações de abandono escolar, por exemplo, de fracasso escolar, ou certas situações de falta de recursos, né, que dizem respeito mais a essa faceta, vamos dizer, administrativa, né, também é preciso pensar nessa reciprocidade das relações, né, como é que essa reflexão, ela não é alguma coisa que a gestão vai pensar e vai criar uma consequência no grupo de profissionais da escola, mas sim essa causa e consequência sendo constantemente dialógica, né? E, portanto, o diálogo como sustentação para a mobilização da vontade coletiva, né? Mas o diálogo pautado
na constatação de que essas tensões e as contradições que vão acontecer, elas fazem parte do cotidiano de todo o projeto educativo, né? Bom, pensando nisso, a gente já chega para o terceiro momento, que é questionar um pouco a própria noção de qualidade que está posta na educação hoje, né? Especialmente nesses últimos tempos, né? Então, para a gente situar isso, né? O projeto educativo e a escola como uma instituição, ela tem aí convive hoje, né, com essa situação de mal-estar, né, um mal-estar que é revelado por muitos profissionais, né, nesse trabalho da Kandal e da COFE, que também é bem recente, elas retomam, assim, algumas coisas que historicamente a gente já sabe, né, quer dizer, tem condições de trabalho precárias, né, que vão levando a uma certa insegurança, estresse do profissional. Tem muitos trabalhos que falam sobre as questões de saúde dos profissionais, né, professores e gestores, né, e demais profissionais que atuam na escola, né. Tem também um mal-estar aí que advém do questionamento da autoridade intelectual e da preparação dos profissionais, que isso é bem forte hoje, né, como se todo mundo pudesse falar de educação e de qualidade de educação, todo mundo tem uma opinião para dar, e raramente a opinião de professores e de professores gestores de unidades escolares, ela é considerada, né, no geral, são os economistas, os jornalistas, as pessoas que aí fazem cabeças, né, ultimamente tantas medidas que a gente tem assistido aí no cenário educacional, né, com projetos de lei questionáveis, assim, naquilo que diz respeito à sua própria finalidade e a ética mesmo que está posta neles, né, e o compromisso com a educação para todos, né, quer dizer, todo mundo opina, do vereador, do deputado, do jornalista, o economista, e os professores, cada vez mais se ouve falar que os professores não ensinam, que os professores não sabem, que a gestão não é boa, né, quer dizer, é um bruto mal-estar, né. Fora isso, tem a questão das tecnologias, isso que nós estamos que tanto é bom, né, porque é o que nós estamos fazendo aqui, é fazer o uso bom da tecnologia, né, mas tem também esse impacto, né, das tecnologias causando uma certa insegurança nos profissionais da educação e um questionamento de qual que é o papel da escola mesmo, né. Você vai pensar a gestão de uma escola, não se desvincula de imaginar qual é a finalidade, né, a quem ela atende, para que se tem a educação, né, e num cenário em que há incertezas, né, para aqueles atores que estão lá já há alguns anos, né. E é claro que também um mal-estar que decorre um pouco da incompreensão, muitas vezes, da subjetividade das crianças e dos adolescentes contemporâneos, né. Então, uma certa nostalgia, ou pensar, no meu tempo era melhor, no meu tempo a gente sabe, era mais fácil, né, e essa ideia de que o tempo de hoje tudo é muito fluido, tudo é muito vago, então, dá uma insegurança maior, né. Então, veja só, essas características, né, que a Kandal e a COFE sintetizam aí, para a gente pensar que é o desafio de olhar para a qualidade da educação num cenário em que a gente não pode negar que tem um mal-estar colocado, né, uma certa crise mesmo de identidade, né, para as escolas e para a gestão, né. E aí, as mesmas autoras, elas reforçam ali, elas analisam, né, que uma boa parte das políticas públicas que tem vigorado nos últimos anos no nosso país, né, elas acabam tratando esse mal-estar, né, e esses problemas, né, que afetam a escola, né, que não é que são problemas da escola, mas que são questões que estão postas na sociedade contemporânea, e que é claro que a escola, sendo um organismo social, estão ali também, né, e que aí boa parte das políticas, elas tratam esses problemas como disfunções, né, quer dizer, porque as coisas estão erradas. Se elas estivessem certas,
basta a gente fazê-las ficarem certas, né? E que essas disfunções, então, elas poderiam ser resolvidas com a implementação de estratégias de gestão mais eficientes e sistemas de avaliação, controle e monitoramento. Não é à toa que nos últimos anos a gente assistiu no nosso país um avanço imenso, né, dos sistemas de avaliação em grande escala, da avaliação institucional, né, a questão mesmo do acompanhamento da evolução das escolas e das metas, né, que por um lado estão cada vez mais precisas, mais bem posicionadas, mas por outro também acabam olhando para tudo que está fora da curva, ou que está fora da meta, como algo que representa uma carência, né, e que precisaria então de mais eficiência, né. E aí se instaura a lógica da produtividade, né, produtividade de desempenho para alunos e para professores, né, e é óbvio que a gestão fica com a responsabilidade, de certa forma, de fazer esse controle, esse monitoramento, né, que vamos dizer assim, uma lógica cruel, né, porque se a gente pensa no projeto educativo, né, que verdadeiramente se põe a pensar formação, né, a formação cidadã das crianças e dos jovens, e, portanto, a escola como uma instância socializadora importante, essa lógica da produtividade, ela tira um pouco, vamos dizer, essa humanidade das relações, né, e coloca tudo no sistema de metas, né. E aí é um pouco esse questionamento, que é um questionamento que vários autores fazem, aí eu me apoiei um pouquinho no Mérier, Philippe Mérier, um educador francês, né, que reforça, tem um livro bem interessante, que eu também coloquei ali no final na bibliografia para vocês, né, dessa ideia da escola como instituição que tem por missão não excluir ninguém do processo de ensino-aprendizagem, né, e se ela tem por missão não excluir ninguém, essa missão fica, de certa forma, incompatível com políticas pautadas no princípio de homogeneidade, que são aquelas que olham para a questão da produtividade só como uma meta estabelecida a priori, sem levar em conta, né, as características locais, né, e sem pensar na questão da heterogeneidade que está colocada no nosso país e nas próprias unidades escolares, né. E é por isso que, então, é preciso repensar essa noção de qualidade e o papel da gestão escolar nisso, né. Bom, avançando um pouco, a pensar, então, a qualidade, o que significaria a qualidade na diferença, né? E pensar a qualidade na diferença nos leva, necessariamente, a pensar em criar uma outra escola, né? Uma outra educação em que se olhe para o currículo e para a prática educativa, né, de modos mais singulares, né. Então, um dos pontos principais é olhar como diferentes escolas conseguem, num trabalho mais coeso, mais consistente, por exemplo, alterar a organização dos tempos e dos espaços na própria escola, né? Quando a gente diz a organização do tempo e do tempo e dos espaços, é porque o tempo escolar, ele é pautado na fragmentação, numa rotina, né, que diz lá da grade quantas aulas, né, e aí as escolas que conseguem responder melhor e que conseguem ter mais sucesso na permanência dos estudantes, no engajamento dos estudantes, e também mais diálogo, como a gente disse lá, né, mais participação dos profissionais, né, com maior envolvimento, são aquelas que conseguem repensar, assim, tanto os horários de trabalho coletivo, mas também os momentos de trabalho coletivo na escola, em que os grupos classe são desfeitos e reorganizados, né, momentos de socialização, atividades em que os alunos consigam se organizar por interesse, né, seja por meio de oficinas ou mostra cultural. Cada escola faz as suas ideias, né, ou semanas, uma semana da literatura, uma semana de alguma coisa, né, tem esses exercícios, né, vamos dizer, esses ensaios que as escolas fazem para tentar repensar os seus tempos, né, e os espaços também no que diz respeito à própria configuração da sala de aula, né. Então, as escolas que conseguem
sair daquele modelo escola com grade, porta fechada, para dentro da sala de aula é o professor quem manda, né? E a circulação dos alunos no espaço escolar restrita, né? Elas parecem responder melhor a essa questão de qualidade, né? Então, toda essa, vamos dizer que essa mudança, né, nos levaria para reconhecer a diferença e para apostar nessa produção de uma qualidade que ela é muito mais contextualizada histórica e culturalmente nas realidades escolares, né? Então, é uma construção de projeto comum, mas que não vira modelo de réplica, né? Eu na minha experiência lá na escola de aplicação, claro, a gente fez muitas coisas, mas também vários ensaios que a gente fez, eles diziam respeito à realidade de trabalho que a gente tinha lá, né? Qual é o horário de trabalho coletivo dos professores? Como é que a gente muda o horário de trabalho dos coletivos dos professores para conseguir ter mais interdisciplinaridade, mais participação? As mudanças que a gente fez na grade, por exemplo, diziam respeito bastante a isso, né? Então, fomentar projetos interdisciplinares significava colocar na grade escolar horários em que os alunos pudessem estar com mais de um professor, né? Agora, para poder fazer isso e fazer projetos interdisciplinares, os professores têm de ter tempo de planejamento, quer dizer, tem uma série de coisas para a gente ir agregando, né? E aí não dá para sair uma medida geral de qualidade dizendo façam isso, porque é preciso conciliar o quebra-cabeça, né, de cada uma das escolas e de como é que estão as condições de trabalho, como é que é a questão da permanência dos professores na escola, são realidades muito distintas. Então é preciso ter um investimento em estudar essas realidades e a partir delas ir buscando os movimentos de transformação da escola por uma qualidade definida muito mais localmente, né? Por isso o título do slide lá da qualidade na diferença, né? E ainda pensar também que essa qualidade, ela é uma qualidade mais negociada, né? Porque a gente vai pensar em diversas formas de trabalho, né? E ela é uma qualidade que vai requerer ali autorreflexão, que não se pode tirar dela a dimensão formadora, portanto, associada à mudança muito mais do que à inovação, né? Porque muitas das políticas que estabelecem, assim, metas para a escola, elas funcionam mais na lógica da inovação, né? Quer dizer, é uma medida que você baixa e, supostamente, aquilo precisa ser internalizado para a gente poder ter mais eficiência. É aí que está a crueldade que eu estou querendo apontar, né? Porque, no fundo, se a gente olhar para esse processo como um processo formativo, a gente vai apostar mais na questão da mudança, e a mudança acontece no decurso do tempo e levando em conta a história dos sujeitos que participam daquela mudança, né? Por isso ela é mais transacional, ela é mais contextual, né? Ela é mais participativa e polifônica, porque não acontece assim linearmente, né? Do tipo ordem e progresso, né? Há avanços e retrocessos que vão estar ali sempre presentes e que vão nos obrigar a fazer um acompanhamento constante, nos obrigar, na condição de gestores, né, a fazer um acompanhamento constante do processo, né, e que aí tudo isso é que levaria, então, a essa possibilidade de transformação, principalmente das realidades escolares mais fragilizadas, né, pelo contexto em que elas estão, pela falta de condições de trabalho, né, pela falta de fixação dos profissionais na escola. Tem um ponto ali que é importante, né? E aí, pensar também que essa outra qualidade, ela requer que a gente estimule no interior das escolas isso que o Moreira chama de conversação complicada, né? Que é entre os envolvidos no currículo e na gestão. Então, eu digo que essa conversação está mais complicada ainda hoje, quando a gente está nacionalmente discutindo a questão da base curricular, né? Que, de certa forma, coloca na questão dos conteúdos, a resposta, conteúdos padronizados, né? A resposta para a qualidade, né? Quando aqui eu estou defendendo essa perspectiva de que é preciso que
a qualidade na gestão, ela dialogue com currículos mais locais, né, em que a ressignificação do que ensinar, do como ensinar, sejam frutos de um processo dialógico instaurado no interior da escola, né. Além disso, também é preciso, se a gente vai pensar nessa qualidade, ter essa agência instaurada, né, que é isso que, vamos dizer assim, que anda em xeque ultimamente, né. Quer dizer, a agência aí entendida como a capacidade socioculturalmente mediada de agir, né? Quer dizer, não é agir governado por regras estabelecidas, né? Mas sim agir no sentido de reconstruir o próprio entorno, pautando-se na heterogeneidade, mais do que na homogeneidade, né? E crítico, né? No sentido de que ele leva à problematização das realidades, né? Não é só por defender uma ideia, mas defender um posicionamento e aí ficar nas oposições, né? Ou é isto ou é aquilo, né? O crítico problematiza posições, né? Problematiza soluções e encara essas divergências, as diferenças e a polifonia como parte integrante, né? Então, acho que ainda o Moreira, ele diz lá que é preciso que a gente exerça esse ativismo produtivo, que cada vez mais está sendo tirado da escola, né? E aí os gestores estão cada vez mais, se a gente fosse olhar nos últimos 5 anos, né, estão cada vez mais sendo forçados, de certa forma, a responder àquela instância administrativa, muito menos a essa vertente pedagógica e a vertente sociocultural da gestão, né? E aí é pensar um pouco nessa questão da transformação da gestão por esse viés, né? Num viés de problematizar a própria questão da qualidade da educação que está posta hoje, né? Eu acho que para abrir a conversa era um pouco isso que eu queria comentar com vocês. Aí agora a gente podia talvez partir um pouco mais para perguntas e eventualmente relatos, né? Eu tenho muitas histórias para contar, assim, desse enfrentamento, né? Mas eu acho que agora a gente vai um pouco na fala de vocês também para conseguir fazer a mediação, né? Só para esclarecer, aí está o slide das referências, né? Os textos todos com os quais eu tentei dialogar para organizar essa fala estão aí indicados. Só um deles a gente não encontra online porque é um livro mesmo, né? Os outros todos são artigos publicados em periódicos com bastante circulação e que a gente consegue acesso gratuitamente online, tá bom? Obrigado, gente. Tem uma pergunta aqui, não sei se todos estão enxergando a pergunta, mas é uma pergunta feita sobre a questão da eleição ou do gestor, né, concursado, né? A pergunta é assim: como administrar o cargo de gestor na escola com concurso público ou por eleição dos pais, alunos e professores? Como foi isso no seu caso e como isso pode impactar na gestão dentro da escola, né? Eu acho que isso tem um impacto muito importante. Quando a gestão ela acontece por provimento de cargo, né, e de concurso público, a tendência é que o gestor, principalmente a figura do diretor, né, ele volte para aquela pesquisa que eu mostrei para vocês lá da Coelho, né, que a escola seja a cara do diretor, né. Então, é como se a pessoa do diretor personificasse a identidade da escola, né. E nos processos em que a gestão ela é rodiziada, né, por eleição, você tem vamos dizer assim, um favorecimento, né, para as instâncias de participação. Por exemplo, o conselho de escola. Então, o conselho de escola, o diretor eleito, ele é o presidente do conselho de escola, né? Mas ele é o presidente durante a sua gestão. Então, a própria comunidade, ela vê naquela participação no conselho de escola como uma participação efetiva, né? Muitas vezes o próprio conselho segura, eu digo assim, mantém, né, sustenta
certas ações da escola a despeito da mudança da gestão, porque a escola se compromete a fazer o seu projeto político-pedagógico para um período X, né? Quer dizer, tem o plano escolar anual, mas o plano escolar anual responde a metas estabelecidas num projeto que ele é plurianual, né? Então, eu acredito que a pergunta que a Regina Bento faz, né, se isso impacta muito, porque você já cria uma situação de participação, né, que ela é sentida pelos agentes, né, e pelos membros do conselho como alguma coisa muito mais significativa. É claro que é um desafio você manter a continuidade, né, mas ela tem uma sensível diferença, né. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é a questão do gestor ter sido professor, né. É fundamental. Não dá para você imaginar, a gestão escolar não é uma gestão de negócio, né, embora as palavras cliente, consumidor, elas apareçam muito, né? Eu, quando estava lá na gestão, eu brincava nas reuniões de pais, né, que a gente fazia, e nas reuniões de conselho, eu dizia assim, gente, gestão de escola, a gente aqui não tem saque. Saque não é saque de sacar, né? É saque do SAC, sabe? Serviço de Atendimento ao Consumidor, eu dizia assim, gestão da escola é participação coletiva, é enfrentamento coletivo de problemas. Não é o lugar para você vir fazer as suas reclamações e depois aguardar, né, que as suas solicitações sejam atendidas, né? Então, acho que isso isso é altamente formativo. Então, acho que está na essência do que é ser professor, né, que é trabalhar com a formação, né, com foco na aprendizagem, também dá uma característica que não é uma característica inata, tem uma porção de coisas que a gente aprende como professor, né, que é considerar os tempos, considerar as falas, considerar os momentos de aprendizagem, né, e isso tudo tem um impacto fortíssimo para que a gente não estabeleça uma relação de clientela, né, na escola, né. Tem uma outra coisa aqui que está sendo apontada, né, que é a questão da formação que é feita por pessoas que estão muito distantes, né, da escola, muitas vezes assim numa separação entre o que é a produção de conhecimento sobre a escola, que acaba sendo feita na universidade, e a produção de conhecimento que acontece dentro da escola, né. Essa separação, assim, entre teoria e prática, né, ela é fortíssima mesmo, né. No entanto, a gente vê, essas pesquisas todas que eu peguei hoje para compartilhar com vocês, são pesquisas que trabalharam na perspectiva etnográfica, né, quer dizer, etnografia educacional, quer dizer, é o pesquisador ir para a escola para entender como é que pensam e como é que agem, como é que dão significado às ações as próprias pessoas que trabalham na escola. E aí compreender a questão dos desafios da educação na prática dos próprios profissionais da educação e valorizar esse conhecimento que os profissionais da escola têm, né? Então, eu acho que a gente tem assistido a uma mudança. Agora, é claro que ainda persiste, né, essa visão de que alguém externo à realidade escolar tem a resposta melhor para a escola do que quem está lá vivendo cotidianamente, né? Que tem a ver com aquele texto da Kandal que eu mencionei para vocês, né? Que é a história do mal-estar, que advém de uma situação terrível que a gente foi construindo no nosso país e de desqualificação do conhecimento dos professores e dos profissionais da escola, né? Acho que é um pouco isso, né? Aí tem uma outra pergunta, essas duas coisas que eu falei agora, por último, foram perguntas do Newton Rodrigues, né? Agora tem uma pergunta aqui do Silvio Capa Verde, que ele pede para desenvolver um pouco mais a ideia de desamparo pedagógico, né? Como situação problemática da escola. Desamparo pedagógico, que as autoras, é o termo que as autoras usam, né, que eu reproduzi ali naquele slide. O desamparo pedagógico, Silvio, é essa ideia de que os professores estão sozinhos, que de certa forma se instaura em muitas unidades escolares, né, que é como se a gestão estivesse em luta contra os professores. Os professores estão cada um por si e a gestão está só fazendo a monitoração e vamos dizer assim, a supervisão dos professores apontando os seus problemas.
e os professores, então, ficam só fazendo a monitoração e a supervisão da gestão, apontando os seus problemas, quer dizer, você cria ali como se fosse um cenário de oposição mesmo dentro da escola, né? E que isso vai gerando um certo desamparo pedagógico, né? Porque cada área, o professor ele é formado numa determinada área de conhecimento, então, os professores de história, de geografia, os professores pedagogos, né? Quer dizer, eles têm uma área de conhecimento na qual eles se formaram, né? E aí, diferentes áreas de conhecimento, historicamente, construíram respostas a como lidar com a transposição dos objetos de conhecimento, né, aquilo que é para ser ensinado, em coisas que são objetos de aprendizagem, que é o que pode ser aprendido, né, esses modos de agir, né, dos profissionais, né, que ensinam ciências, que ensinam geografia, que ensinam língua inglesa, que ensinam matemática, né. E aí, de certa forma, esses profissionais ficam na escola, cada um lidando do seu jeito, e a gente, nos bastidores, está defendendo uma escola mais interdisciplinar, com projetos que articulem mais as diferentes áreas do conhecimento. E aí, cada professor está no seu pedaço, trabalhando com a sua perspectiva, com os seus modos de enxergar como ensinar os conteúdos associados às suas disciplinas, né? Então, o desamparo advém dessa situação de isolamento, né? E que acaba depois colocando quase que os professores em pé de guerra com a gestão e a gestão em pé de guerra com os professores, né? As autoras, elas não elaboram muito isso naquele texto, né? Mas essa questão aí do isolamento e dessa ideia de desamparo, ela é explorada em outros trabalhos que eu acho bem interessantes, né? E também tem um pedido aqui, né, para a gente, também do Newton Rodrigues, para pensar um pouco mais a questão do engessamento da gestão por conta das metas, né. Então, porque as metas, quando as metas elas são colocadas para a gestão, e a gestão passa a só encarar essas metas como uma questão de desempenho dos alunos, né, então ela põe toda a pressão nos professores. Muitas vezes a gestão escolar começa a fazer quase que semanas preparatórias, se é Prova Brasil, se é a ANA, né, Avaliação Nacional da Aprendizagem. No caso aqui de São Paulo, a gente tem o sistema estadual, muitos estados têm seus sistemas estaduais de avaliação, né. Você começa a olhar para aquilo que vai resultar depois no IDEB, né, ou no caso de São Paulo do IDESP, ou os índices regionais, né, como se aquilo fosse uma questão de treinar. Então, a escola começa a parar de tempos em tempos para treinar os alunos para as avaliações. Então, vamos dizer que é o contrassenso do para que a gente tem a própria ideia de avaliação institucional, né? A avaliação institucional não é para a gente treinar os alunos né? Senão a escola vira um lugar propedêutico. A escola não é, a escola tem a sua finalidade, e a questão da formação na cidadania, né, uma formação cidadã que se espera instalar nas escolas, né. Então, a meta, ela pode ser cruel nesse sentido, se ela acabar instaurando práticas que sejam práticas em que a simples obtenção de resultado é que seja a preocupação número 1, né. E aí muitas vezes as políticas mais meritocráticas, elas acabam incentivando isso, né? E aí é um problema, por isso que eu fui me apoiar naqueles autores que falam que é preciso que a gente busque outra qualidade, né? Tem um documento super interessante do Ministério da Educação, na verdade do INEP, né? Saiu do INEP junto com a ação educativa, já é antigo, já é de 2004 esse documento, que é dos indicadores de qualidade na educação, né? Você consegue baixar isso online também, né? E ali são 7 dimensões que eles propõem para a gente avaliar a qualidade, né? Uma é do ambiente educativo, e aí no ambiente educativo tem coisas como felicidade, alegria, né? Que se você olha só para a preparação de resultados, você não está pensando nisso, né? A questão da prática pedagógica, quer dizer, que práticas pedagógicas estão instauradas, se há práticas mais investigativas, mais participativas, mais colaborativas, ou se há práticas mais voltadas para
para memorização e mecanização. A outra dimensão é a da avaliação da aprendizagem. Eu estou aqui dando uma olhadinha para não esquecer de nenhuma delas. A outra é a própria questão da gestão democrática, né? A formação e as condições de trabalho dos professores na escola, o ambiente físico, que também é importante, né? E as questões de acesso, permanência e sucesso na escola. Então, pensar nessas dimensões todas, né? E não só nos índices e nos resultados, né? Senão a gente fica realmente engessado, como disse aí o Newton Rodrigues, né? Tem mais uma também, o papel que cabe aos pais na gestão e que diferença isso pode fazer. Tem toda a diferença, né? Porque as famílias, né, os pais e responsáveis pelas crianças que participam de uma certa unidade escolar, né, que estão lá matriculadas numa unidade escolar, elas também têm as suas representações sobre o que elas acham que é uma boa escola, né? Muitas vezes essa representação é uma representação bem pautada em fracasso. Quer dizer, a escola boa é a escola difícil, a escola boa é a escola que reprova, né? E também muitas representações que não dialogam com a ideia de escola para todos. Então, é muito comum, quando diretora da escola, acontece um problema de indisciplina, ou uma briga, ou uma questão assim mais forte entre os alunos, e os pais vêm para a escola pedindo assim, como é que você vai punir esses alunos? Eles vão ser expulsos, não vão ser expulsos, né? Quer dizer, essa ideia de que a questão da indisciplina a gente trata com a exclusão, né? Então, a aproximação dos pais, das famílias com a escola, ela precisa construir modos, representações partilhadas sobre o que seja a educação e a formação para todos, né? Quer dizer, é um diálogo difícil, porque você vai ter, se você tem uma escola com 1.200 alunos, quer dizer, você vai ter, pensando que alguns vão ser irmãos ali, você vai ter, assim, 1.000 famílias com suas representações da escola, né? E aí você vai criar os mecanismos de participação, tanto nas reuniões, né? De ter uma escuta um pouco mais sensível para como pensam os pais, de conversar um pouco mais com os pais sobre qual é o projeto educativo da escola, por que certas ações a escola toma ou não toma, né, ou esclarecer mesmo nesse sentido para poder formar um todo mais coerente, né. E aí a polifonia ser usada para pensar na negociação e na busca de soluções partilhadas e participativas, né. Eu acho que é isso, gente. Vou passar aqui a palavra para a Cláudia. Eu penso que eu cobri todas as perguntas que apareceram aqui para mim. E eu não sei se acho que eu passo a palavra para a Cláudia e depois eu me despeço de vocês, né? Vou passar então o microfone para a Cláudia. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque por incrível que pareça, já se passou 1 hora de fala sem a gente perceber, porque realmente foi uma fala muito proveitosa, várias questões que a gente perguntando, mas infelizmente a gente não consegue, com esse tempo que a gente coloca, disponibilizar esse espaço para todo mundo. Mas a professora Lívia, como eu disse para vocês, é uma pessoa que já vem ter alguns trabalhos conosco, e a gente sabe da experiência dela, da clareza, da maneira de colocar, e essa experiência que ela tem dentro da escola faz toda a diferença, né? Que inclusive foi uma das questões que se coloca aí, e isso só tem a agradecer. Eu agradeço imensamente pelo seu tempo, pela dedicação. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada e com as suas ações, e nos atender e atender a esses professores que estão nos vendo e participando desse momento tão importante. Obrigada, Lívia. E deixo agora para você as palavras finais da sua apresentação. Bom, gente, olha, eu também espero que tenha contribuído aí, né? E também eu quero defender assim a coisa do gestor escolar, ler sobre gestão escolar, e principalmente pesquisas desse tipo, como essas que eu li aqui, né? Quando eu estava na gestão, eu tentava superar um pouco essa ideia de que
o conhecimento sobre a gestão é só para falar como é que tem que ser, né? Na verdade, não, tem muita coisa que ajuda a gente, às vezes, a muitos estudos descritivos, né, de unidades escolares, de projetos de unidades escolares, de gestões específicas, né, projetos de gestão muito específicos, né, que ajudam a gente também aí tendo referências e aí criando uma comunidade de profissionais, né, gestores que produzem conhecimento porque olham localmente para suas realidades e buscam soluções e partilham aquilo que eles conseguem produzir junto aos profissionais com quem eles trabalham, né? Eu acho que essa coisa de pertencimento, assim, a uma comunidade profissional é muito importante, né? E dá um boost de energia quando a gente, lembra do poema do começo, né? Quando a gente está muito desesperançoso, assim, querendo que todos os problemas sejam resolvidos por decreto, né? Porque resolver problema por decreto não adianta. Dá uma sensação falsa de que está resolvido, né? Mas no fundo, os problemas vão estar lá e a gente precisa olhar para eles com um olhar diferente, né? Com esse olhar de superação e de envolvimento, né? Bom, gente, para quem me ouviu, eu agradeço muito por essa hora dedicada aí e também na expectativa de continuar aí participando na medida em que a gente tiver novas oportunidades, tá bom? Obrigado a todos, obrigado pessoal da Paramitas, obrigado Cláudia e até uma próxima ocasião, gente.